Olá, bom dia. E vamos para a prosa. A segunda prosa, é verdade. São 7h37 da manhã do dia 29 de agosto de 2022. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Contar. Deus me pediu para contar. Um dia, eu estava sentada defronte de uma casa. Bem verdade que quando você senta assim de frente de algum lugar, você não pode de fato ocultar as outras coisas que existem. Sim, porque por mais que uma casa esteja assim solta, quer dizer, distante, quer dizer, que não seja conjugada. Tem outras coisas a serem consideradas. Então Deus me disse assim, para eu de fato chegar, escolhesse qualquer lugar mesmo, aleatório. Aí eu fui caminhando aqui, caminhando acolá, olhando aqui, olhando acolá. Cheguei diante de uma casa, parei, olhei. Eu fiquei assim a pensar mesmo. Se eu tirasse aquela casa do lugar, o que iria? Sim, seria como um jogo de carta. Sim, que a gente costuma de fato colocar assim para brincar. Se eu tirasse uma, as outras iriam desabar. Depois eu fiquei a pensar, e se eu tirasse devagar? Puxa vida. Aí eu pensei assim, e se eu comparasse a casa com uma pilha de dominó? Ou se fosse uma vareta que eu precisasse de fato a preta pegar, como eu poderia fazer sem de fato a outra casa derrubar? E fiquei ali a labutar pensando de fato nas possibilidades. Mas me lembrei de esgotamento sanitário. Sim, esgotamento sanitário, sim, nós costumamos de fato ligar, as ligações estão lá. Aí fiquei pensando, se eu tirar essa casa desse lugar, todas as outras casas eu irei derrubar, porque o esgotamento sanitário vai dar no mesmo lugar. É uma única ligação, uma conta para se pagar. Aí eu fiquei pensando se era justo. Se era justo, de fato, alguém trabalhar para pagar todas as contas daquelas casas que eu estava a olhar. Fiquei pensando mesmo como era duro alguém trabalhar sem ter direito de desfrutar de nada que aquelas casas estavam de fato acostumadas até a desperdiçar, não se importar com a despesa do lugar. Fiquei de fato a pensar se era justo mesmo alguém não ter acesso a remédio que aquelas casas costumavam esbanjar, a ponto de desperdiçar o próprio tratamento que aquelas casas costumavam colocar no altar para alguém acessar. Eu fiquei pensando mesmo se era justo aquelas casas terem segurança armada no lugar, enquanto alguém que saía para trabalhar, para aquelas casas sustentar, poderia deixar o seu corpo tombar, sem ter direito de fato a apelar, dizer tudo pode levar, até pelado eu posso ficar, mas me deixa apenas com vida. Eu tenho de fato o direito mesmo de respirar, mas não. A questão é que
Naquele momento eu fiquei a pensar assim, ó. Alguém sai para trabalhar, para aquelas casas sustentar. Vem alguém que acordou de madrugada para roubar. Mas esse mesmo alguém também está a trabalhar para aquelas casas sustentar. Eu falei lenhados. Lenhados são aqueles que labutam mesmo, de ambos os lados, para sustentar aquele mundo dos folgados. Puxa vida! Mas aí também eu estive a pensar, puxa vida, e se um folgado sair de lá? Sim, um folgado sair de lá e com um trabalhador, quer dizer, e com um executor. Não posso dizer que é trabalhador, mas tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o pensamento que está lá. Ele vai dizer, eu também saí para trabalhar. Acordei de madrugada. Não tive direito, de fato, de ir na mesa sentar. Eu não pude nem um cafezinho esquentar. Eu tinha um compromisso. Eu tenho que, de fato, a banca pagar, senão vão me matar. Eu tenho que roubar. Eu preciso, de fato, de comprar item de primeira necessidade no lugar. Pensa que é fácil? Era o pensamento. Na cabeça dele, ele estava a trabalhar para a conta dele pagar e as consequências ele me encarregar. Ainda tinha a família, porque a família toda, alguém poderia de fato matar? É verdade, meu santo. E ele, aquele que saiu, sim, estava lá de frente. Sim, de frente. Tinha dois lá. Um folgado. Esse folgado estava armado. Ainda tinha segurança do lado. Não posso nem dizer que ele era advogado. Não era não. Se bem que, se eu falar que ele era advogado, podem, de fato, me processar. Sim, porque advogado tem direito a andar armado. E olha que a Constituição diz todos são cidadãos de direito de fato. Não pode haver nenhum privilegiado, mas advogado tem direito a andar armado. Mas ele era deputado, não o folgado que saiu, ele era deputado. Aí, aquele que é o suspeito, sim, o suspeito eternizado, chegou lá. Aí vinha ali um pobre coitado, descalço. Alguém já tinha tirado dele o sapato, descalço. Aí ele viu que o deputado ia ser assaltado. Aí ele correu descalço, pulou na frente do deputado e recebeu um balaço. E o segurança do lado. Ficou ali caído, ensanguentado. E aí o suspeito ficou desesperado. O suspeito desesperado, gritando socorro para todo lado. E o deputado ali parecia mesmo que estava abismado. E o suspeito gritando. Puxa vida. O deputado, que até poderia se fazer de rogado, perguntou para o suspeito: por que está tão desesperado? Eu estou me sentindo aliviado. O suspeito disse: era o meu irmão. Era o meu irmão que recebeu o balaço. Eu sou culpado? Naquele momento, o deputado disse: você está dispensado. Você está dispensado. Pode deixar que eu assumo os gastos.
assumir os gastos. O caixão será enviado, seu irmão será chorado, lamentado, e você vai ser inocentado. Foi um acidente de trabalho. O segurança vai dar testemunho do fato. Puxa vida. E eu ali, tentando um enredo para ser contado. Era um enredo para ser contado e televisionado. Mas quem iria comprar o meu trabalho? Sim, eu não tinha me registrado como escritora de direito e de fato. Eu dizia, não, eu sou leitora. Gosto de acompanhar fato. Mas naquele momento Deus me dizia, por que não pegar no pesado? Escreve um enredo para ser de fato contado. Naquele momento eu vi o quê? Gente gritando para todo lado. Era grito para todo lado. O presídio estava sendo assaltado. E eu fiquei pensando, puxa, que enredo fantástico, o presídio está sendo assaltado. E de repente era deputado. Deputado chegando para todo lado. Deputado chegando, povo gritando. De repente, todo mundo se calando. Caixão chegando, e ali amontoando. Fiquei pensando mesmo. Como é que nós vamos, de fato, encenar? Sim, o presídio estava sendo assaltado, o deputado chegando para todo lado, o povo gritando, se sentindo até aliviado. Eram os deputados que dariam segurança ao pedaço, quer dizer, ao mercado. Caixão chegando. Mas o que levaria de um presídio? Corpo ensanguentado. Cada um tinha, de fato, um tipo sanguíneo adequado. Então, nada melhor do que ser aliviado. O corpo seria, de fato, ali trabalhado. O problema, de fato, eram os órgãos que não poderiam ser congelados, não, ventilados. E, de repente, tudo ali sendo medido e pesado e o resto descartado. Naquele momento eu poderia me sentir, enquanto corpo, aliviado. Mas era um enredo para ser medido, pesado, televisionado. Quem responderia pelos fatos? Sim, tem que ter, de fato, um delegado. Mas aí ficaria mais caro. O ator teria que ser contratado, não poderia ser qualquer um. Tinha que dar movimento ao fato. Tinha que ser creditário. Tinha que gritar para todo lado. Ainda tinha que ter o corpo do judiciário. O hospital teria que ser montado, estar preparado. Tudo muito complicado. Mas era um enredo para ser, de fato, comprado, comercializado. Tinha que dar um excelente resultado. Afinal de contas, era o meu trabalho. Eu teria mesmo que imaginar todo o esgotamento sanitário. Sim, porque ator para aqui, ator para lá, diretor aqui, diretor acolá. Tinha que ter todo um hospital, quer dizer, tinha que ter o coadjuvante, o aspirante, o meliante, o arrogante e até o refrigerante. Não seria fácil. Mas quem bancaria de fato o meu trabalho? Muito fácil, muito fácil. O poder do Estado, um poder organizado.
Eu não poderia passar recibo de criminoso de direito e de fato? Eu era um corpo bem sustentado? Mas quem compraria? Não o meu trabalho. Quem compraria o meu trabalho dando sustentação ao fato? Era bom de fato eu entrar no reinado. Sim, sabe como é que é? O baralho tinha que ser coroado, a rainha de direito de fato. Isso seria adequado. Se o baralho fosse coroado e a rainha de direito e de fato acreditasse no meu trabalho a ponto de se internar, sim, no hospital mais bem requisitado, eu seria, enquanto corpo, fundamentado. Ninguém ficaria desconfiado? E o resto? O resto seria apenas... O resto seria apenas encheção de saco. O resto seria apenas encheção de saco. Mas tinha que ser contratado. O resto tinha que ser contratado. Tinha que, de fato, ser medido e pesado de ser pago pelo governo do estado. Sim, não poderia, de fato, ser bancado pelo sistema privado. Daria um prejuízo retado. E como, de fato... o problema é que eu teria que, de fato, separar o doce do salgado. O azedo do amargo. O fel não poderia, de fato, ser liberado. Poderia custar caro. Eu faria serviços prestados, sem nenhum envolvimento com o fardo. Não, apenas serviços prestados. Se bem que serviços prestados, quer dizer, serviço prestado custa caro. Mas seria bancado pelo Estado. Eu seria um privilegiado. E o montante? O montante. Não, eu teria que considerar. O contador teria que, de fato, se apresentar. Não, o contador tinha que se responsabilizar. A conta tinha que fechar. Não poderia, de fato, colocar que eu estava num determinado patamar. Eu tinha que, de fato, a alavanca pegar. Era com muito sacrifício que eu ia fazer, de fato, o sistema rodar. Eu tinha que bancar toda a medicina do lugar. Dali saía, de fato, tudo que os outros iriam precisar. Então, eu era apenas um voluntariado. Quer dizer, eu era apenas, de fato... Eu era um sistema privado que se sustentava o público de direito de fato. Por isso que era importante o meu trabalho. Eu não era... Não, o serviço não era caro. O serviço era adequado para poder dar sustentação ao fato, quer dizer, ao fardo. Mas quem... Não, mas eu poderia, de fato, colocar no enredo um teatro. Não tinha que ter um teatro. Tinha que ter, de fato, um teatro. Era necessário um movimento mais adequado, a coxia, quer dizer, o cocheiro tinha que ser chamado. Era necessário, de fato, levantar aquele clima suspeito para todo lado. Isso dava mais, assim, envolvimento. Não, entendimento, não. O público ficaria mais interessado. O público ficaria mais interessado. O que eu poderia mais? Não, o que seria mais? Quer dizer, como eu ia costurar? Não, tinha que ter a costura para todo lado. A costura seria a cargo do delegado. Não, ele teria que fazer serviço prestado. Ele teria que avisar se o corpo fosse encontrado, se o corpo era adequado. Ele teria que ter um treinamento adequado. Mas seria adequado? Primeiros socorros.
Se bem que você, de fato, treinar... Eu poderia, de fato, alegar que era necessário ter, assim, um conhecimento mais específico do lugar, para saber, de fato, o momento certo do helicóptero chamar, se era ambulância, coisa do tipo. E mais isso, quem iria bancar? O governo, o comprador, quer dizer, o órgão promissor. É verdade. O órgão promissor teria que bancar. Ter mais assim um entendimento do lugar. Mas e se os outros viessem reclamar? Cadeira cativa no lugar. Qualquer um que precisar, é só de fato o Motolink chamar. Imediatamente a assistência vai estar lá. Não tem por que reclamar. A gente vai saber doar qualquer órgão que precisar. Basta de fato a gente saber se conectar e deixar de fato o matador prontinho para atirar. E ai dele se não levar em consideração o tipo sanguíneo que a gente está a solicitar. Ai dele se vacilar. Se for do tipo A, é um preço que vamos cobrar. Se for do tipo B, nós vamos ter que de fato acordar. Não é todo mundo que pode doar. Tipo B é bom a gente examinar. E se for do tipo C, a gente precisa de fato analisar. É bom de fato ir em stand-by ficar. É bom ter 2 alvos no lugar. É bom acompanhar. Pode ser que alguém venha precisar. Os exames estão a mostrar. Talvez ele precise fazer um transplante celular. É bom a gente checar, ver as possibilidades da gente encontrar. É bom a gente montar mesmo um sistema capaz de nos informar onde a gente pode encontrar. Mas a gente precisa de fato, melhorar a segurança pública no lugar. Não dá para a gente, de fato, se distanciar. A saúde e a segurança pública têm que caminhar de braços dados no lugar. As mãos não podem soltar. E se a saúde precisar, tem que, de fato, acessar o Banco de Segurança Pública para saber mesmo quem vai se abater. É bom a gente rever. É bom a gente rever o quadro do poder. Não, a gente não pode o tempo todo se desmerecer. A gente precisa dar credibilidade ao poder, ao enredo. É o enredo que eu tenho que fazer. Puxa, essa fotonovela eu tenho que vender. Não, essa fotonovela eu tenho que vender. Olha, Deus me pediu para escrever, eu estou tentando, é um enredo certo. Mas o que precisa também aparecer? Sim, eu preciso colocar algo para o povo ver. Mas o povo não sei se gosta, se vai gostar de ver o enredo que eu estou a fazer. Não, mas eu preciso de fato linkar. Sim, porque se segurança pública é preciso se conectar com a saúde que o povo não está de fato a enxergar, eu preciso de fato colaborar. Eu vou convidar de fato o Ministério da Educação. Sim, eu preciso colocar a escola no lugar. Não basta apenas para uma casa olhar.
É preciso ver o movimento, crianças têm que chegar, crianças têm que sentar no banco escolar. É preciso, de fato, criar essa fantasia de que tem criança, de fato, assim, não, de que o enredo está, de fato, a passar num país onde, de fato, o banco escolar a gente vai saber, de fato, usar. Mas como isso pode se dar? Como é que eu vou colocar esse banco escolar? Com fundação. Com fundação a administrar cada banco escolar que cada um assim desejar. Mas um acordo. Sim, o problema, perdão, o problema é de fato a gente encontrar, certo? Que tipo de estrutura eu posso criar para, de fato mesmo, o sistema de educação eu me aproximar? Um sistema domiciliar. É isso. Um sistema domiciliar. Assim, qualquer um vai poder, de fato, acessar e checar. E checar, de fato, o que o prefeito estará a gastar, se ele usa toda a verba no lugar. Mas aí eu vou ter que, de fato, criar essa estrutura. E a conta vai, de fato, esticar. Pode não querer a minha, de fato, fotonovela comprar, mas não tem importância. Eu vou, de fato, demonstrar que eu sei mesmo criar um enredo bom para a gente, de fato, apostar. Vamos colocar, de fato, prefeituras aqui, prefeituras acolá, a gente a telefonar. O sistema de telefonia tem que funcionar. Mas a gente precisa cabo passar, vamos passar cabo. Então chama o sistema de comunicação. Se tem que, de fato, haver essa intercomunicação. Mas e essa ligação toda de prefeitura aqui? Mas prefeitura não caminha sozinha em nenhum lugar. E eu vou ter que, de fato, o elenco aumentar. Eu vou ter que colocar a governadoria a se espalhar. E os atores. E aí a peça eu vou ter que, de fato, contratar. Vai ter que ser peça aqui, peça acolá, peça aqui, peça acolá. E é peça, tanta peça. E eu não queria, de fato, mas eu vou ter que voltar. Se teve deputado saindo da casa dos folgados, eu vou ter que, de fato, colocar assembleia. Assembleia em tudo quanto é lugar. Sim, porque se governadoria eu vou criar. Para o meu enredo funcionar, eu vou ter que colocar assembleia aqui e assembleia acolá. Mas a assembleia precisa, de fato, se sustentar. Aí eu vou ter que, de fato, federalizar. Não, aí eu vou ter que federalizar, caro vai ficar. Eu vou ter que contratar. Santa, eu não estava querendo, de fato, essa fotonovela toda, mas eu vou ter que contratar, eu vou ter que, de fato, federalizar. E aí eu vou ter que separar. Eu vou ter que colocar câmara aqui, Senado acolá, mas eu vou ter que, de fato, interligar. Não, eu vou ter que colocar um corredor. A gente não vai saber onde começa aqui, quer dizer, onde vai terminar, mas vai ter um corredor. Vou ter que colocar um corredor. E se tiver, de fato, sucessor? E se tiver, de fato, problema com o governador? E se tiver uma dor? Quer dizer, e se vou ter que colocar também... não pode, de fato, haver um... eu também vou ter que colocar a igreja como poder. Não, aí vai, de fato, feder. Não vai feder. Quem é que vai querer? Quem é que vai querer bancar um enredo que eu estou a fazer? Olha, a conta só estender, mas eu vou ter que colocar a igreja. Eu acho que é a igreja. Não, como é que eu vou colocar? Será que eu coloco a igreja como terceiro poder, primeiro poder, segundo poder? Ou poder que ninguém vê? É melhor colocar a igreja como poder que ninguém vê. É melhor. Não posso desmerecer. Vou colocar a igreja como poder que ninguém vê. A igreja em algum momento vai aparecer. E o problema é se de fato... se o problema é se a coca ferver. Não. Se a coca ferver, o café aparecer e a coisa enegrecer. O que empretecer mesmo. E vão querer me prender. Não, vão querer me prender. Mas é um enredo. Liberdade de expressão, eu só estou de fato criando uma fantasia. Sim, eu vou de fato vender
para a televisão, vou vender. Mas aí eu vou ter que, de fato, pensar. Está faltando, não, está faltando chão para tudo isso se dar. O nome do país. Sim, porque se vai ter governador, prefeito, assembleia. Mas tem vereador e mais vereador. Vereador. Não, eu acho que eu não vou contratar, não. Não, ator para ser vereador, não, vai dar um trabalho. Mas vereador é cargo sucessor. Eu vou ter que contratar. Não, coloca como coadjuvante. Não, coloca como estimulante. Coloca lá. Não, coloca. Sei lá. Eles costumam brigar, ninguém sabe onde aquilo vai dar. Mas coloca lá feito tábua. Não precisa nada falar, nada realizar, é tábua. Tábua para o cenário enfeitar. Se bem que se precisar a gente pega a tábua para a gente usar. Beleza. E eu preciso adiantar. Não, porque o enredo não pode ir assim, não. Mas espera que eu tenho que de fato, não, eu preciso um chão. Não, o nome, como é o nome que eu vou dar para o lugar? Não, porque tem que ter nome. Vamos colocar o nome do lugar. Homem alto mar. Não existe nenhum lugar que chama. Não, vamos colocar desfrutar. Não, você mora onde? Em desfrutar. E tem esse nome? Tem esse lugar? Não, desfrutar não vai. Não, eu vou colocar o nome da novela tem que ser o nome do lugar. Puxa vida. Mas eu tô sem. Tem que ter criatividade. Republicar. Mas você mora onde? Eu moro em Republicar. Puxa vida, você mora em Republicar? E não é? Olha, eu nasci em Republicar, né? Puxa vida. E tem cidadania? Eu vou ter que criar um saque. E agora que vai dar. Não, se eu de fato criar o nome do lugar, Republicar, o nome, o mesmo, da fotonovela, quer dizer, da novela. E aí esse folhetim pode desaguar. Não, esse pode desandar. Não, se eu tiver que criar um saque, não. Eu tenho que criar um serviço de atendimento ao cidadão para responder falação, não vai ser moleza, não. Mas eu tenho que respeitar o nome da nação. República de Montal, não. República de Elevação, não. É melhor, de fato, eu colocar canalizar. O quê? Não, no cano, quer dizer. Vamos, de fato, entrar no cano. Quer dizer, debaixo do cano, pelo cano. Pelicano. Não sei. A questão é o nome. Eu não posso usar, de fato, desbancar. Não. A republicar não estava bom. É isso. Quando pensei em republicar, pensei em saque. Sabe como é que é republicano? Aí é um tal de saque pra lá, saque pra cá, um saque pra lá, saque pra lá. E aí se democrata resolver, de fato, me pegar? Não posso apenas colocar republicar se tem democrata. Quer dizer, tem democracia. Aí vou colocar republicar, democracia. Aí pode falar que eu estava de fato tomando partido aqui, partido acolá. Não, eu quero de fato me libertar. Eu poderia colocar liberdade. Não vai dar. Vou colocar o nome do país. Já sei. Globalizar. Mas combina? E precisa combinar? Se mais o nome não tem que cair no gosto popular, todo mundo falar, então o nome do país vai ser Cassiar. Ok? Não, vai ser esse. Cassiar. Você mora onde? Eu sou de Cassiar. Tem cidadania lá? A cidadania é Cassiar. Puxa. Lá o povo costuma sonhar. Se bem que lá o povo costuma delirar. Ixi Maria. Delirar? O povo também costuma pegar. O quê?
Lá o povo também costuma de fato atirar, costuma matar, é tanto caixão. Eu estou até com medo de colocar. Não, essa história de colocar nome Cassiar. Oxente, comigo, se vier a cismar. Se meu caixão vier a encomendar. Não, Cassiar não. Eu vou deixar, de fato, o público se manifestar. Sim. Eu, de fato, vou deixar esse. Vou deixar, de fato, esse link lá. Sim, para o povo manifestar. Se quiserem, de fato, se identificar, aí da responsabilidade de cada um, eu vou deixar o povo opinar. Como é que eu vou, de fato, colocar? Qual o nome? O nome dessa peça. Eu estava tentando criar mesmo um enredo para que se desenrolar. Então, quem quiser opinar, vai ser apenas nesse vídeo. Quem sabe assim a gente possa uma democracia. Não, a gente possa de fato entrar nesse mundo de fantasiar. Quem sabe a realidade a gente possa mesmo alcançar. Eu tenho que me lembrar, sim, porque cada novela a gente costuma colocar. Qualquer de fato semelhança é mera coincidência. Olha isso. Para finalizar, eu tenho que salientar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aqui é apenas uma peça. Uma peça que eu estou de fato a formar. Quem quiser reclamar vai ter que de fato buscar um cartório no lugar. E se não encontrar um cartório, vão reclamar. Com toda certeza o goleirão não vai gostar. E se é assim, vou deixar de fato essa possibilidade aí. Foi o que Deus esteve a me pedir. Às vezes é bom a gente se divertir. Mas é sem, de fato, esquecer. Sem se esquecer de que existe responsabilidade aqui. E cada um responde por si. E eu respondo por mim. Simples assim. Bom dia.